Nós, meus irmãos, estamos estudando aquilo que ficou conhecido, como é chamado, as parábolas do reino. Reino esse que nós vimos que já foi inaugurado, contudo, no mundo como nós vemos e vivemos, cada vez mais corrompido, cada vez mais decaído, violento, sexualizado, cada vez mais materialista, interesseiro, e consumista. Os sinais da presença deste reino, eles se mostram escassos para a maioria das pessoas. E veja, o próprio rei não está visível. Sendo assim, muitos têm se escandalizado quanto ao reino e quanto ao rei. Na última oportunidade, nós meditamos na parábola do joio e do trigo, vendo especificamente a explicação de Jesus e dando uma resposta, então, àqueles que, diante deste mundo que nós vemos, se perguntam, e muitas vezes perguntam a nós, cristãos, por que Deus não faz alguma coisa? Nós aprendemos que o Senhor Jesus Cristo já fez e está fazendo, que Ele tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra, inclusive sobre justos e injustos. Vimos que estes, justos e injustos, crescerão lado a lado neste mundo, não serão separados até aquele glorioso dia, até o dia da colheita. Depois que, nesse dia, haverá então um terrível juízo para os injustos, pois eles serão recompensados conforme as suas obras. E por fim, nós vimos que aquele dia será glorioso e trará grande alegria para os justos, porque estes encontrarão o seu Salvador e serão por ele glorificados. Avancemos assim para o Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, a partir do verso 44, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem encontrou e depois escondeu, e por causa da sua alegria, vai e vende tudo o que possui para comprar aquele campo. O reino dos céus também é semelhante ao homem comerciante, que procura boas pérolas, e tendo encontrado uma pérola muito valiosa, vendeu tudo o que possuía e a comprou. Até aqui. Vamos ao Senhor em oração, mais uma vez. Curve sua cabeça comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, por meio de Cristo Jesus, em quem nós fomos adotados e no poder do Espírito Santo, como teu povo, como tua igreja, reunida em obediência, no dia que tu separou como santo, para nós prestarmos um serviço de culto a ti, renovarmos a nossa aliança contigo, glorificarmos o teu santo e maravilhoso nome e sermos por ti abençoados. De tal maneira, Pai, que nós suplicamos que tu nos auxilie, porque sem o teu auxílio nós nada podemos fazer. Ajuda-nos, Senhor, em todas as coisas, e ajuda-nos principalmente neste momento onde devemos glorificar o teu santo nome, ouvindo a tua palavra sendo exposta. Ajuda-me, Senhor, nas minhas debilidades. Quem sou eu para proclamar o teu evangelho? E ajuda a mim e cada um dos meus irmãos para que possamos ouvir e entender e sermos despertados e agir conforme a tua vontade. Pedimos isso para a glória do teu santo nome. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, hoje nós veremos que para muitos o reino ele é um tesouro encontrado por acaso, que gera uma grande alegria, que move aquele que encontra, que crê, a abrir mão de tudo por esse tesouro. Depois nós veremos que para outros o reino já é como encontrar uma pérola de grande valor, resultado de uma procura diligente, zelosa. Veremos que todos os homens buscam algo de valor, mas há apenas uma pérola muito valiosa, e aquele que a encontra
vende tudo o que tem para adquiri-la. E nós vamos ver o que significa esse vender tudo. Por fim, nós veremos que vale a pena desistir de tudo pelo reino de Deus e que Deus o revela por meios graciosos, mas diferentes. Encerraremos então avaliando o quanto que nós, de fato, valorizamos este reino. Meus irmãos, a parábola do joio e do trigo que nós vimos foi a última que o Senhor expôs às multidões neste contexto registrado por Mateus. As 4 parábolas que se seguem agora, das quais nós veremos 2, elas foram expostas somente para os seus discípulos, somente para os discípulos do Senhor. E assim, então, nós concluímos daquelas funções das parábolas, que estas parábolas têm o propósito de revelar algo e não de encobrir, uma vez que foi só para os discípulos. O Senhor, Ele já nos ensinou a não desprezarmos os humildes começos, porque o seu reino começou tão pequeno como um grão de mostarda e tão secreto como o fermento escondido numa grande quantidade de massa. As parábolas que nós veremos agora, elas não lidam com o humilde começo do reino, nem com a sua forma discreta de desenvolvimento, nem com a aparente demora do retorno do rei. Mas elas lidam com o valor inestimável deste reino. Que Deus nos ajude a enxergar e valorizar o reino desta maneira, buscando Ele em primeiro lugar, com todo o nosso zelo. Amém. Vejamos assim, em primeiro lugar, a primeira parábola. Um tesouro encontrado por acaso. Vejamos o significado do contexto. E aí a gente pode se perguntar, quando foi a última vez que nós encontramos um tesouro? Quando que você encontrou um tesouro a última vez? Parece ser algo impensável até. Talvez em nossa infância nós imaginávamos encontrar um, né? Eu brincava muito em montes de areia, sempre tinha um monte de areia, e a gente achava alguns tesouros que gatos deixavam lá. Não era bem um tesouro, né? Mas note, antes dos celulares, as crianças brincavam. E elas procuravam mapas de tesouro, ou simplesmente cavavam a reveria na esperança de um dia encontrar algum. E eu lembro que quando nós encontrávamos uma tampinha de garrafa, aquilo era a mesma coisa que um dobrão de ouro. Nossa, quanto tempo está aqui, é muito valioso. Ou qualquer ossinho que você achava, você já se sentia fazendo um achado arqueológico, e você achou a unha de um dinossauro, mas não, era só um pedaço de galinha. Irmãos, estudiosos afirmam que naquele tempo que Jesus viveu, e principalmente naquela região, além dos perigos dos ladrões internos, dos vizinhos, havia também os saques, pois era uma terra que vivia em constante guerra, e vive até hoje, e era muitas vezes saqueadas por outros povos, outras tribos ou outras nações. Então era comum que estas pessoas escondessem aquilo que era mais valioso para elas debaixo da terra, ou pelo menos parte do que era valioso. Se esse proprietário morresse, levaria para o túmulo o seu segredo, e aquele tesouro ficaria então perdido. E nós não achávamos, né? O homem desta parábola que Jesus falou, ele estava trabalhando num campo, ele poderia ser um lavrador ou um arrendatário daquele campo. Era uma pessoa humilde. Talvez ele estivesse plantando ou arando aquela terra, e enquanto arava, bateu em alguma coisa dura. O que é isto? Cavou e encontrou então tal tesouro. Certamente era valioso, porque ele ficou muito alegre, diz o texto. E ele sabia que se ele comprasse aquele campo que ele estava trabalhando, aquele tesouro seria dele por direito. Note, haviam leis rabínicas
tamanho a quantidade dessas coisas guardadas, que diziam o seguinte, que se um trabalhador encontrasse algo de valor num campo, ao retirar da terra, não existia aquela, achei é meu, né? Não tem isso. Pertence ao campo, ao proprietário daquele campo, daquela terra. Por conta disso, o que este homem que Jesus está falando fez? Ele teve cuidado de esconder de novo aquele tesouro, de vender os seus bens e comprar aquela terra para adquirir aquele campo. Note, meus irmãos, que a parábola ela não está lidando com a legalidade ou a moralidade dessa ação. Jesus não está aqui dando uma aula de direito ou de ética. Assim como na parábola em que Jesus compara o seu retorno com um arrombamento de um ladrão à noite, nós não podemos acusar o Senhor de fazer uma entrada clandestina ou maliciosa aqui na terra. Por quê? Porque o ponto é que o Senhor retornará repentinamente, de surpresa. E aqui qual é o ponto? Não é a ética ou moralidade da ação do homem esconder o tesouro, mas apenas ilustrar o valor supremo deste tesouro, o valor supremo do reino dos céus, que vale todo o sacrifício, e que aqueles que o encontram, eles abrem mão de tudo para tomar posse de tal tesouro. Notem, eles não devem abrir, eles abrem mão de tudo. Jesus está descrevendo algo que acontece e não está dizendo, vocês têm que fazer assim. A questão é, será que nós encontramos esse tesouro? Mesmo que as pessoas enterrassem seus pertences valiosos na terra, encontrar um desses tesouros ao acaso era uma probabilidade pequena. Certo estudioso diz que uma vez em 1000 vidas. Assim, meus irmãos, a extravagância da parábola, ela dramatiza a importância suprema do reino e o valor imensurável dele. Nós sabemos que não podemos comprar o reino, sabemos que não podemos comprar a salvação e que nem Cristo, nem algum dos seus dons podem ser comprados. Jesus estava revelando aqui o valor do reino dos céus, não o seu preço. E vocês sabem que valor e preço são duas coisas bem diferentes. E se formos falar em preço, o preço deste reino custou o sangue do bendito Senhor, não os nossos tesouros. Em segundo lugar, vejamos um tesouro que se nos revela. Jesus descreveu um homem comum, na sua rotina de trabalho, seguindo a vocação que Deus concedeu a ele. Note, este homem ele não estava buscando nada de valor, ele não estava atrás de nada, mas, enquanto ele está trabalhando, ele acabou encontrando algo de muito valor. E assim ele teve o bom senso para se alegrar com aquele tesouro. E movido por essa alegria, isso que o verbo dá a ideia no texto, ele movido por essa alegria, deu mais valor à sua descoberta do que a todos os bens que ele tinha. Pastor, mas você disse que ele provavelmente era uma pessoa humilde, tá? Mas pessoas humildes têm bens. E tem coisas que se apegam e que amam. Quando a gente vê catástrofes, um amigo meu, até de uma forma meio zambeteira, falou um negócio que é verdadeiro. As pessoas mais humildes passam a vida toda dizendo que não tem nada. Aí quando acontece uma catástrofe, elas dizem, perdi tudo. Né? É estranho. Por quê? Porque tem alguma coisa. E coisas, mesmo que sejam poucas, de valor. E este homem entende, pela alegria do que ele encontrou, que todo o resto podia ser descartado. Aqui o valor do reino, ele está oculto. É isso que a primeira parábola nos apresenta. Ele estava escondido num campo, mas observe o seguinte, que este campo, ele não estava cercado, nem fechado, antes ele estava aberto a todos. Podemos dizer, meus irmãos, que é o tesouro que se revela àqueles que, mesmo que não estejam procurando, quando encontram, respondem adequadamente ao valor deste tesouro. Ele se revela àqueles que vão
valorizar de maneira adequada. Alguns de nós tropeçaram no reino dos céus. Não é verdade? Tenho certeza que eu conheço a história de muitos dos senhores, que muitos aqui tropeçaram no reino. Eram pessoas que estavam vivendo suas vidas e não estavam procurando por ele, não estavam procurando nada de valor, estavam simplesmente vivendo ou sobrevivendo. Muitos de nós descobrimos por acidente, tal como Paulo esbarrou num tesouro enquanto estava a caminho de Damasco. Ou como a mulher samaritana que esbarrou no mais precioso tesouro encarnado enquanto fazia suas tarefas ordinárias, havia ido pegar água no poço. Esse foi o caso do próprio evangelista, do próprio Mateus. Mateus estava trabalhando no seu campo, no caso, a coletoria de impostos. Tranquilo, mas um belo dia, o próprio tesouro encarnado passou por ali. E mesmo rodeado por muitas moedas de impostos, Mateus, ele sentia um chamado de imenso valor esbarrando nele. E dizendo, segue-me. E nós conhecemos a história, nós expomos aqui. Ele abandona tudo por este tesouro. Ele largou tudo, assim como Paulo largou tudo, assim como a mulher samaritana largou o seu cântaro. Mais tarde, Paulo afirmou que Isaías havia profetizado de forma ousada, dizendo o seguinte: fui achado daqueles que não me buscavam. Deus falando. Fui achado daqueles que não me buscavam. E essa é a experiência de muitos de nós. Nós não estávamos buscando, não estávamos querendo nada com Deus. Mas nós encontramos esse tesouro. Fui achado daqueles que não me buscavam. Isaías 65. Aprendemos então, meus irmãos, que Cristo e o Evangelho, eles são encontrados, às vezes, por acidente. Agora observe o seguinte, acidente com relação à nossa perspectiva. Porque mesmo quando nós encontramos por acidente, nós somente encontramos o reino porque Deus o revelou pela sua santa e soberana providência e misericórdia. É o Senhor que revela, é o Senhor que conduz, é o Senhor que nos faz trupicar no tesouro. É o Senhor que faz o tesouro passar à nossa frente. É o Senhor que nos impacta, mesmo nas nossas tarefas mais ordinárias. É uma descoberta, meus irmãos, tão inesperada quanto imerecida, chamada graça. Graça. Como aquele trabalhador no campo, muitos de nós nada desejávamos, mas Deus, sim. E o que Ele deseja, Ele determina e decreta, e acontece. Assim, os homens são encontrados pela graça. E essa graça nos faz encontrar o tesouro do Evangelho. No dia a dia, ele se revela e nós encontramos. Em terceiro lugar, note a grande alegria que move o crente. Primeiro vemos que aquele homem escondeu o tesouro. Ele faz isso movido pela alegria de encontrar algo de imenso valor, que o motivou então a uma atitude drástica. Meus senhores, nós devemos esconder esse tesouro, mas não na terra, ou em qualquer terra, mas na terra fértil, na boa terra dos nossos corações. Nós escondemos ele porque nós preferimos ele acima de tudo que antes ocupava espaço nas nossas afeições. E, portanto, abrir mão destas coisas que tinham valor para nós, abre espaço em nossos corações para tal tesouro. Da mesma forma, aquele que encontrou a salvação em Cristo, ele deve fazer uma renúncia total. O seu coração não pode mais estar dividido. O seu coração tem que ser esvaziado de coisas que aparentavam ter valor, para que algo de real valor e de eterno valor ocupe espaço.
Nada mais tinha valor para aquele homem. Será que essa é a nossa verdade? Será que nada mais tem valor ou teve valor para nós no momento que nós encontramos ou tropicamos no reino? Ou será que temos dividido o nosso coração? A verdadeira fé, meus irmãos, ela envolve a disposição de renunciar a tudo que antes nós valorizávamos por Cristo. Por Cristo. Nós precisamos dele. E note, tendo ele, nós temos tudo e nada nos faltará. Vender tudo, meus irmãos, entendam, não é algo literal aqui. A ideia não é que você saia hoje e venda tudo e doe o seu dinheiro para a igreja. Ou para os pobres, como Jesus falou para aquele jovem. Nós vamos entender isso. Vender tudo não é algo literal, mas simboliza uma conversão genuína, uma conversão que transforma toda a vida, uma mudança total de rumo, onde aquilo que tinha valor agora não tem mais. O verdadeiro crente, ele demonstra a sua fé por meio de várias renúncias. E essas renúncias não são apenas no momento da conversão. Talvez ali seja um momento mais forte e dramático, mas elas continuam ao longo da vida e vão continuar até nós sermos ceifados. E a primeira coisa que nós devemos renunciar é ao mundo e ao pecado, tão queridos por nós. E infelizmente tão queridos por muitos que se dizem crente. Depois devemos renunciar àquelas coisas que não são más em si mesmas, mas que são desprezadas por causa do valor que nós damos a Jesus Cristo. Isso não cabe mais na minha agenda, isso não cabe mais no meu vocabulário, isso não cabe mais na minha diversão. Esse é o sentido de vender tudo. O puritano Matthew Henry diz o seguinte: aqueles que desejam o benefício da salvação em Cristo devem estar dispostos a se separar de tudo para assegurarem esse precioso tesouro para si. Eles devem considerar todas as coisas como perda para que possam ganhar a Cristo e serem achados nele. Vejamos agora, em segundo lugar, a outra parábola, a segunda parábola. Uma procura diligente. O significado do contexto é o seguinte: nessa segunda parábola nós temos um homem diferente, nós temos aqui um comerciante ou um negociante. Nós temos aqui um outro tipo de pessoa, uma pessoa mais nobre, uma pessoa com posses, uma pessoa que lida com coisas preciosas porque era um negociante de joias. Uma pessoa que é consciente do valor destas joias e está acostumado com elas. Sendo um negociante da área, certamente ele possuía alguma joia, alguma pérola. Pérolas, naquela época, não eram cultivadas e não eram fabricadas, era algo de extremo valor, muito mais do que hoje. Todavia, este homem, ele está insatisfeito com aquelas pérolas que ele havia adquirido até agora. Assim, ele buscava pérolas melhores, uma boa pérola, e fazia desta procura um negócio da sua vida. Diferente do primeiro homem, nós temos aqui uma pessoa com uma busca intencional. Ele não está simplesmente trabalhando no seu dia a dia, mas o seu trabalho, o objetivo do seu trabalho, o foco do seu trabalho era encontrar algo melhor. Remexendo aqui e ali nas bandejas de joias de um ou de outro negociante, de repente ele encontra uma joia muito valiosa, uma pérola de grande valor. E ao vê-la, ele diz em seu coração: é essa, é isso, eu preciso ter esta pérola. Ele se assemelha a muitos de nós que éramos cegos e de repente a escama dos olhos caíram e aquilo que estava diante de nós assumiu um imenso valor.
sem hesitar, ele abandona tudo. Ele vai e vende tudo aquilo que ele possui. E aqui é algo bem abrangente, porque certamente inclui também as outras pérolas que ele já tinha. Mas ele estava atrás de uma pérola melhor. Uma religião, um acesso a Deus. Ele tinha alguns acessos insatisfatórios, mas ele foi atrás de vender tudo para obter o melhor. Ele se desfez de todas as suas posses para comprar aquela pérola muito valiosa. Veja, em segundo lugar, nós somos todos comerciantes que buscam algo. Essa é a verdade da humanidade. De certa maneira, meus irmãos, todos os homens, todos nós, somos como negociantes que procuram boas pérolas. Todos nós estamos comprometidos com alguma busca. A questão é o que nós buscamos e o que nós encontramos e como reagimos quando encontramos uma pérola de grande valor. Mas falo da humanidade. Nossos pensamentos e ações estão direcionados àquilo que nós valorizamos. Por isso que às vezes nós falamos algo, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Mas as nossas atitudes são uma busca completamente contrária. Todos os homens buscam alguma coisa, todos são negociantes de algo. Agora, isso não significa que o objeto da nossa busca tenha valor real. Os homens buscam aquilo que amam. E note, mesmo os mais frívolos festeiros buscam alguma coisa. Mesmo aquela turma que você vê na internet ou no seu local de trabalho que vive do sextou, eles buscam alguma coisa. As suas boas pérolas podem não ter valor algum para ninguém, para você nem para ninguém, muito menos para a salvação destas pessoas, mas vale muito para eles. Eles vivem para isso, dedicam a sua vida numa incansável busca por estas coisas. E aqui, além das festas, pode ser trabalho, carreira, dinheiro. Alguns estão ocupados atrás disso. Alguns vivem somente atrás do dinheiro. Outros vivem somente atrás de sexo ou poder, querendo apenas aproveitar a vida. Assim, meus irmãos, nós descobrimos que a grande maioria das pessoas, sendo todos negociadores, a grande maioria se afeiçoa e busca pérolas falsificadas, joias que não têm valor nenhum. Outros buscam algo mais excelente, e aqui talvez eu esteja falando da experiência de muitos dos irmãos. Outros buscam com zelo alguma religião, e nós estamos vivendo um momento em sociedade onde o cristianismo foi abandonado, mas o sentimento de experiência religiosa, espiritual, está em alta. As pessoas são espirituais. E elas são espirituais com várias coisas, desde o elefante com o popô virado para a porta, a um cristal, a um signo, a um trabalho de macumba, a um trabalho de macumba de igreja, né? Como tem igrejas aí que mandam enterrar a Bíblia e fazer essas coisas assim, e bota fogo em oração. Estão em busca de alguma coisa. As pessoas sabem que não podem ser felizes sem o auxílio divino, mas não sabem qual, nem como. E talvez essa tenha sido a experiência dos senhores. Assim, em sua busca, vão de filosofia em filosofia, vão de religião em religião, vão de sistema em sistema. Vão remexendo como aquele homem remexeu nas pérolas das bandejas dos vendedores, vão remexendo nas bandejas do que é oferecido como espiritual. Muitos buscam valor no próprio mérito, buscam valor na moralidade, buscam valor na justiça própria, na retidão, no livre-arbítrio, no jejum, nas ofertas, nas rezas ou orações no monte, porque aí é mais poderosa.
ou então na submissão aos devaneios de falsos mestres e falsos profetas, que exigem coisas irresponsáveis e que nunca foram cobradas pelo Senhor, e que extorquem, ou na observância de ordenanças externas, estranhas, principalmente a palavra de Deus. Mas note, nada satisfaz essas pessoas, até que um dia aparece uma pérola de valor extraordinário. Então eles encontram tudo em Cristo Jesus. Há exemplo disso nas Escrituras, irmãos, tanto entre os judeus como entre os não-judeus, pessoas que buscavam uma pérola melhor. Veja o eunuco etíope, veja Cornélio, veja os próprios bereanos como exemplo. Nós vemos os 3 exemplos no livro de Atos, capítulo 8, 10 e 17, respectivamente. Assim como aquele negociante, essas pessoas foram sinceras, foram ativas, foram zelosas e diligentes na sua busca. Veja, eles não tropeçaram num tesouro, mas procuraram por muito tempo. Talvez isso tenha acontecido com muitos dos senhores. Muito tempo procuraram uma boa pérola. Agora, será que a nossa resposta foi igual daquele negociante? Porque os exemplos bíblicos mostram que quando eles encontraram, eles não hesitaram em abrir mão de tudo para obter essa preciosa pérola. Talvez assim tenha sido conosco. Buscando filosofias, buscando em falsas religiões, buscando até na verdadeira religião, mas de maneira errada, buscando na religião aquilo que somente Jesus Cristo pode conceder. Mas uma vez que o encontram, e assim deve ser a nossa experiência também, estão dispostos a abrir mão de tudo para obter essa preciosa pérola. Isso porque, em terceiro lugar, há apenas uma pérola muito valiosa, uma só e nenhuma mais. Quem encontrou Jesus Cristo descobriu algo de inigualável, incalculável e imensurável valor. Não tem como quantificar. Talvez antes tenha gastado toda a sua vida com bijuterias religiosas que brilhavam muito, mas que não tinham valor algum. Mas agora, essa pessoa irá trocar todas essas bijuterias e com muita alegria pela pérola de grande valor do reino. O cristão verdadeiro, ele não se afeiçoa mais a nada que não seja Cristo, ou que não o leve para mais próximo de Cristo. Assim, pelo seu interesse sincero em Cristo, ele torna-se determinado a ser espiritualmente rico. Ele negocia alto. Veja, ele não está apenas disposto a obter, mas ele vai e vende tudo o que possui para comprar aquela pérola. Agora note o seguinte: ninguém vai e vende tudo o que possui sem primeiro estar disposto. E nós vamos ver isso à frente, que foi o material lá que eu vi extra. Nos lembrando o caminho do arrependimento: mente, afeição e ação. E deixa eu fazer um parênteses aqui. Muitas vezes o que acontece dentro das igrejas é isso. As pessoas não entenderam, não se afeiçoaram, não desejaram de fato, mas movida por um fervor momentâneo, uma impressão religiosa, abrem mão de tudo. E vendem, às vezes bens, mas logo depois se arrependem, porque não passou pelo caminho correto, foi direto para a ação. E o que acontece com isso? Pedro cita Provérbios para dizer: se comportam como porco.
que depois de lavado preferiu voltar para a lama, ou como o cão que volta para o próprio vômito. Por isso, meus irmãos, é importante entender. Depois de entender as afeições serem movidas, de fato desejar, querer, estar disposto e então agir. Agora, este homem ele negociou alto, ele não ficou só na disposição, e muitos erram nisso. Ah, como eu gostaria, ah, como eu queria, ah, como muito ia na vida e pouco eu vou fazer, eu vou abrir mão, eu preciso de fato desta valiosa e preciosa e única pérola e nada vai me impedir de tê-la. Ele vai e vende tudo que possui. Aquele homem não só ofertou um lance por ela, mas ele adquiriu aquela pérola. Porque, meus irmãos, do que nos adianta conhecer a Cristo, se não conhecermos Cristo como nosso? De que adianta conhecer a Deus, sem conhecer a Deus como nosso Deus, e nós sendo o seu povo? É isso que eu sempre falo na ceia, do simbolismo de Cristo dar o pão e de nós tomarmos o pão. Ele precisa ser nosso, parte nossa. Nós fomos inseridos no corpo de Cristo, nós não vamos no bolso de Cristo, nós não vamos como um apêndice de Cristo. É ou nele ou fora dele. Quem encontra Jesus, encontra tudo o que poderia desejar e muito mais. Isso porque, note, os desejos daquele que encontra verdadeiramente Jesus Cristo, eles são reformados e eles são refinados. Eles modificam. Meus irmãos, o mais egoísta e ambicioso pecador é um pobre, coitado, miserável que está desejando um prato de lentilha. Os nossos desejos precisam ser reformados e refinados. Mesmo numa busca por coisas más, ou coisas que não eram más em si mesmas, mas eram egoístas, por mais ambiciosas que fossem, por maiores que fossem, tudo isso torna-se tímido, torna-se insuficiente, torna-se desprezível, quando estas coisas são comparadas com a pérola de grande valor, comparadas com Cristo. Todo ouro vira latão, ou esterco, como Paulo vai falar e nós lemos na liturgia. Logo, essa pessoa constata que Cristo vale mais do que tudo que ela possui e reconhece que nada se compara ao valor de estar com Ele e estar nele. A disposição de entregar tudo pelo reino é o reconhecimento da supremacia deste reino. Reconhecimento no coração, reconhecimento na sua vida. Diante da graça oferecida por Jesus Cristo, a resposta adequada é deixar tudo para segui-lo. Irmãos, muitos estão buscando um caminho e Jesus Cristo é o único caminho. Outros estão buscando um sentido para a vida e note, Jesus é o único sentido para a vida porque Ele é a verdade. Outros buscam uma vida de qualidade. E Jesus é a vida, Jesus é a pérola mais valiosa. Note que no texto nós aprendemos sobre uma única pérola de grande valor que foi encontrada. Por quê? Porque a verdade é apenas uma, assim como o caminho é apenas um, assim como a vida é Cristo e nada mais. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Registrou João. E João escreveu também, note, nele, em Cristo, estava a vida, e a vida era luz dos homens. Em outro lugar, Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida.
Hoje, qualquer um de vocês pode encontrar uma pérola de grande valor. Qualquer um que esteja procurando pode encontrar a pérola das pérolas. E a evidência de uma vida regenerada é a disposição de abandonar tudo por Ele. Não é você vir aqui à frente e fazer uma oração comigo, mas você voltar para casa disposto a abandonar tudo por Ele. É entender este valor, desejar este valor e buscá-lo, abandonando todo o resto. Assim, em terceiro lugar, vejamos que vale a pena desistir de tudo pelo reino. Não é um mau negócio. Primeiro, vejamos o seguinte: Deus revela o seu reino por meios diferentes. É importante nós entendermos isso, principalmente num texto que nos está falando de alguém que fez alguma coisa para obter o reino, e aí sabe como o homem é orgulhoso, e aí aquela peste arminiana começa a coçar no braço e dá, né? Temos que esclarecer algumas coisas. Nós precisamos enxergar o seguinte, meus irmãos: primeira coisa, a soberania de Deus na salvação. Ele revela o seu reino aos seus eleitos, onde estes eleitos estiverem. Isso é maravilhoso. Essa parábola mostra mais da soberania de Deus do que muitos imaginam. A graça transforma e capacita a crer e a responder positivamente. A graça não vem de nós. Agora note, uns são encontrados no seu cotidiano, pessoas que não procuravam, mas que Deus, gracioso, se revelou a eles, deixando-se encontrar como um tesouro escondido. Que glorioso! Parece um pai brincando com um filho que ainda está para ser adotado. Eu vou me esconder aqui, vou trazê-lo e ele vai achar. Outros são encontrados enquanto buscam alguma coisa para acreditar, sem imaginar o que realmente encontrarão quando Deus se deixar encontrar. Nestes, o Senhor coloca um desejo no coração, uma fome, uma sede, e deixa a pessoa procurar um pouco, mas ao final do caminho ele se coloca e se revela, e essa pessoa o encontra. Novamente um pai atrás do filho e deixando que o filho o descubra. Portanto, meus irmãos, os caminhos para chegar ao reino são iguais nas duas parábolas. As pessoas são salvas unicamente pela graça e não pelo mérito da procura. Agora note que legal, não há diferença em relação à vida anterior. Note que nenhum deles foi impedido de encontrar porque não procurou, ou foi impedido de encontrar porque procurou demais. O interesse pelo reino, ou a falta desse interesse, não impedirá Deus de salvar ninguém. Assim como os nossos pecados não impediu Deus de nos salvar. Nós lemos na liturgia: aos homens isto é impossível, mas para Deus não há impossíveis. Quando Deus age, aquele que procura, acha. E aquele que não procurava, encontra. É Deus quem se revela, porque foi Deus quem nos amou primeiro. É Deus, em Cristo Jesus, quem foi atrás das ovelhas perdidas. Toda a glória pertence a Ele, meus irmãos. O ponto das parábolas é o valor imensurável do reino, não o da procura em si. É o reconhecimento desse valor e a resposta adequada a quem encontra esse valor. Jesus ensinou que os eleitos, quando estiverem diante do reino, vão reconhecer. Esteja procurando ou não, vão reconhecer. Vai se alegrar e abandonar tudo. Essa é a nossa experiência. Nós de fato reconhecemos e de fato nos alegramos e de fato abandonamos tudo.
Porque para eles, para os eleitos de Deus, em segundo lugar, não é sacrifício obter o mais valioso. Veja, o pobre lavrador se desfez do pouco que tinha, como nós já falamos, mas fez isso com alegria, para obter um tesouro. Ele não tinha posses valiosas, mas ele podia adquirir um tesouro. Já o outro se desfez das suas pérolas, que já possuía, coisas que tinham valor. Mas se desfez não só disso, mas também se desfez de todos os recursos que tinha para procurar outras pérolas. Por quê? Porque ele encontrou aquela que ele buscava, porque ele encontrou aquela que vale mais do que todas. A sua busca encerrou. Ambos demonstraram mais alegria em se livrar das coisas que tinham do que em obter estas coisas. E quão triste é, meus irmãos, quando uma unha é exigida de nós como um sacrifício, que não é o que eu estou dizendo aqui, um sacrifício entre aspas, uma unha de uma coisa que nós gostamos, uma unha de uma coisa que nós valorizamos, seja ela boa ou mal, como é difícil para nós darmos. Que miséria! Quem comprou as propriedades destes homens estava fazendo um favor para eles. Eles estavam felizes. Toma a escritura, vá embora, eu só quero o que eu preciso para obter o tesouro. Aqueles dois homens não fizeram sacrifício algum, e isso nós precisamos entender. Porque enquanto nós tivermos a ideia de que precisamos sacrificar aquilo que nós amamos, nós ainda estamos tratando com carinho demais bijuterias. Bijuterias. Nós temos que começar a chamar essas coisas pelo nome que tem. Não foi sacrifício que estes homens fizeram, mas uma sábia aquisição. Uma comparação muito limitada e muito esdrúxula, mas para ilustrar, para os irmãos terem uma ideia. Você vender uma canoa para comprar um iate é sacrifício? Você vender aquele Fiat 147 que já vem com o motor aberto, porque tem sempre alguém arrumando, para comprar um Lamborghini, um Porsche, é sacrifício? Não é. Não é. Eles não sacrificaram algo, mas eles se desfizeram daquilo que tinha valor para eles, para obter aquilo que tem muito maior valor. Quem crê demonstra alegria em renunciar o bom pelo melhor. Charles Spurgeon disse o seguinte: não há perdas quando se trata de Cristo. Mais à frente, Pedro perguntou para Jesus, nós lemos na liturgia, nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? E Jesus disse-lhe: todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Irmãos, os nossos tesouros não valem absolutamente nada. Quando nós morrermos, tudo aquilo que nós lutamos a vida inteira, todo o dinheiro que juntamos, todos os prazeres e coisas que nós achávamos valiosas, tudo isso ficará para trás. E nós podemos morrer hoje. E aí Jesus nos chama a atenção, dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Quando o jovem rico encontrou o tesouro, e note, depois de buscar ele a vida inteira. Onde que você leu isso, pastor? Quando Jesus confronta ele com os mandamentos, ele diz: eu fiz isso a vida inteira. Eu estou buscando o tesouro da vida eterna a vida inteira. E quando ele encontrou de verdade, o que ele fez? Ele recuou. E por que ele recuou?
porque ele amou mais o dinheiro do que a sua salvação. O texto nos diz, porque ele possuía muitas propriedades. Veja, meus irmãos, Jesus, ele não estava exigindo literalmente que aquele jovem rico vendesse todos os seus bens e pegasse e distribuísse para os pobres. Jesus não se transformou num tipo de socialista ali naquele momento. Socialista é assim, né? Você vende os seus bens. Não, de maneira nenhuma. Jesus estava provando aquele homem. Jesus estava confrontando aquele homem. Porque aquele jovem, peito de pomba, todo empinadinho, Jesus chega e diz, você tem que obedecer os mandamentos. Ele, tenho feito isso a vida inteira, o que falta? Ele disse, então vem cá, senta aqui, vamos fazer as contas do que falta. Vamos pegar os mandamentos e botar eles de forma prática. Jesus confrontou a obediência daquele jovem. Ele dizia que obedecia tudo, mas uma prova só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele recuou, porque tinha muitas propriedades. Já o crente, nas palavras do Bispo Ryle, o crente é o que é, faz o que faz em sua religião, por estar totalmente persuadido que vale a pena. Irmãos, nós não precisamos fazer voto de pobreza, mas nós devemos desfrutar daquelas coisas que o Senhor nos deu, sem idolatrar ou amar alguma coisa acima do Senhor. Nós desistimos de tudo por Cristo, de bom grado. Primeiro, porque nós entendemos o imensurável valor do Senhor. E em segundo, porque nele nós não teremos falta de nada. Mas veja, Cristo não exigiu que nós abandonemos o nosso emprego, nossos interesses profissionais, casa, carro, estudos. O crente não precisa abrir mão dos seus pertences. O que o crente precisa é abrir mão do poder que esses pertences têm sobre ele, sobre a sua vida. O Evangelho de Cristo, ele não receberá de nós o devido valor se nós dividirmos as nossas afeições com outras coisas. Não podemos ter dois senhores. Calvino diz o seguinte: Cristo exorta os que creem nele a que se neguem somente aquelas coisas que sejam prejudiciais à piedade, e ao mesmo tempo permite-lhes usar e desfrutar dos favores temporais de Deus, como se não os usassem. Eu até mandei num roteiro de estudo para os irmãos uma citação de Camões, do Lusíadas, advertindo, amando coisas que eram para ser usadas, não para ser amadas. As coisas que Deus nos dá, esses bens, a provisão que Ele nos dá é para ser usado, não para ser amado. Amar é somente Ele. É o doador, é o abençoador e não a bênção. Vender tudo que temos, meus irmãos, é entregar todo o nosso coração, todas as nossas afeições ao nosso legítimo Criador, Senhor e Salvador. É abrir mão de tudo aquilo que nós confiávamos, dependíamos e idolatrávamos, de tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. É abrir mão da maldita independência que nós queremos ter de Deus, fruto da queda. É abrir mão do orgulho, fruto de uma falsa sensação de superioridade. É abrir mão também do desejo escravizante de agradar a todos, de agradar aos homens, para a liberdade de agradar somente a Deus, ainda que todos lhe odeiem. É aquilo que o reverendo Josafá Vasconcelos pregou na primeira palestra no nosso retiro. Morra! É morrer para si mesmo, conforme Jesus ensinou. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Por quê? Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará.
Paulo, meus irmãos, ensinou que Jesus morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso é vender tudo. Não é sacrifício abrir mão de tão pouco, abandonar a nós mesmos, pó e pecado, para obter algo tão valioso, para ter Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Portanto, em terceiro e último lugar, quanto que nós valorizamos o reino? Veja, o caminho para o reino é estreito e a porta para entrar é apertada. Por isso, o puritano Matthew Henry, ele escreveu que os crentes devem estar desejosos de se separar de tudo por amor a Ele, de deixar tudo por Ele. Devemos deixar com alegria, mesmo que se trate de algo que seja muito estimado por nós, qualquer coisa que se opuser a Cristo, ou que vier a entrar em competição com Ele, pelo nosso amor e o nosso serviço. Dia do Senhor, meus irmãos, quantas coisas que atrapalham e nos retiram do culto. Vamos vender isso? Quantas coisas que mesmo nós vindo no culto, deixa que o nosso coração e a nossa cabeça esteja longe daqui, fazendo um voto de tolo e uma adoração completamente sem piedade. Vamos abrir mão disso? Vamos vender isso? É bijuteria. É bijuteria. Quem conheceu a doçura e a perfeição de Cristo, nas palavras de um pai da igreja, abandona de boa vontade tudo o que havia antes amado sobre a terra. Tudo aquilo que tanto agradava aos olhos agora parece disforme, sem sabor, sem valor. Nós já encontramos esse tesouro, meus irmãos. E se encontramos, estamos dispostos a abrir mão de tudo por Ele? Nós precisamos entender o valor do reino. O Bispo Raio diz que quando alguém, presta atenção nessas palavras porque eu não quis falar, chamei uma autoridade maior. O Bispo Raio escreveu assim: quando alguém não se dispõe a abrir mão de tudo por causa de Cristo, temos de tirar a triste conclusão de que tal pessoa não recebeu a graça divina. Nós recebemos? Você recebeu? Nós precisamos nos examinar. Quais são os nossos tesouros? Quais são as nossas pérolas? Nossa esposa? Nosso marido? Nossos filhos? Nossas casas, nossos carros, nosso trabalho, nosso nome. Pior, um pecado de estimação. Jesus adverte seriamente: o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Será que Cristo é tudo aquilo que nós desejamos? Será que Cristo é tudo aquilo que nós precisamos? Sim, pastor, Ele é. Não. Isso eu sei que Ele é. Mas tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que eu preciso. E não se engane, irmãos, eu não estou aqui apontando o dedinho, não. Eu estou como que sentado ali, talvez como o mais miserável que todos os senhores. De fato, para nós, aquilo que nós precisamos é Cristo. Pense rapidamente o que você pode perder, que você continua tranquilo. E o que você pode perder que vai tirar a tua paz? E a resposta deveria ser Cristo. Eu posso perder tudo e todas as coisas, mas eu não posso perder a Cristo. E quantos de nós pode falar isso sinceramente? Quantos de nós conseguem ficar dias sem orar, dias sem ler a palavra, semanas e semanas sem vir no culto do Senhor, participar da mesa do Senhor? Quantos de nós podem ignorar os irmãos em Cristo, não amam a Deus, não amam ao próximo, não amam a palavra? Será que Cristo é tudo aquilo que nós precisamos?
Nós desejamos tê-lo mais do que qualquer outra coisa. Esse é o nosso primeiro pensamento do dia. Esse é o último pensamento do dia. Ou ele só entra ali quando dá um probleminha? Estamos dispostos a deixar tudo aquilo que tinha valor para nós, nossas pérolas de orgulho, de posição social, de prazer carnal, de falsa segurança, de justiça própria, de sabedoria humana. Essas coisas ainda têm valor para nós? Ou a gente já vendeu tudo? Estamos prontos para tratar essas coisas como Paulo, que escreveu o seguinte, nós lemos na liturgia: mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Note que Paulo não vendeu, mas considerou. E ele considerou como perda motivos de glória. Motivos de glória. Ele considerou como perda, ele considerou como escória. E quando você vai ver no dicionário aqui, essa escória significa aquilo que é expulso do corpo, esterco. Ou talvez sobra, lixo, migalhas de um banquete podre. Será que a gente trata essas coisas como escória? Note que aqueles homens, eles não especularam o valor daquilo que eles queriam. E muitas vezes nós especulamos com o Senhor. Tudo bem, Senhor, eu vou te dar 98% do meu coração. Mas note, isso aqui não vai dar. Isso aqui eu tenho que manter. Isso aqui eu vou segurar. Eu confio no Senhor, mas eu tenho um barquinho ali para fugir qualquer coisa. É tolice, meus irmãos, tentar manter pratos de lentilhas e esterco, quando nós podemos obter o tesouro e a pérola mais valiosa. Estaríamos nós prontos para abrir mão das nossas amizades, para abrir mão do lucro desonesto, para abrir mão da gratificação das paixões, para abrir mão da honra do mundo? Aqueles homens devem ter sido vistos como loucos pelos seus semelhantes. O quê? Você vai vender tudo? Você é louco. Quantos ouviram isso quando foram para a igreja? Você vai virar aqueles crentes, aqueles Bíblia? E aqui nós encontramos consolo, porque mesmo perdendo amigos, negócios, emprego, bens, posição social, honra, saúde e bem-estar, mesmo quando desprezados, os crentes, eles podem afirmar com Paulo: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre e por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Em outro lugar, Paulo também fala algo que deve ser um coro dos cristãos: já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar abatido, mas sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Calvino diz o seguinte, o Calvino está escrevendo no século XVI, imagina se ele vivesse no nosso mundo consumista de hoje. Diz ele: somos profundamente carentes de tal advertência, pois vemo-nos tão cativos das fascinações do mundo. Ele não conheceu a internet, nem TV, streaming, nem nada disso, né?
Estamos tão cativos das fascinações do mundo que chegamos a esquecer da vida eterna e, em consequência, da nossa natureza carnal. As graças espirituais de Deus estão longe de ser estimadas por nós como merecem. Para muitos, meus irmãos, a segurança financeira é um Deus. Mas Jesus afirmou que ninguém pode servir a dois senhores, Deus e as riquezas. Nós precisamos crer e confiar plenamente naquilo que o Senhor do reino falou. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas é aquilo que Jesus tinha acabado de falar, a saber, todas as coisas que nos são necessárias para a nossa sobrevivência. O que nós estamos dispostos a renunciar por esse tesouro e por essa pérola que é o Senhor Jesus Cristo? Quanto nós estamos querendo guardar da nossa velha vida? Que Deus ilumine a nossa mente. O nosso dever para com o Senhor é amá-lo e obedecê-lo. Eu quero encerrar com a citação de um certo teólogo que eu achei muito pertinente para este momento. Diz ele o seguinte: há apenas uma pérola extraordinária, há apenas um tesouro escondido, e tudo mais é nada em comparação. A pérola e o tesouro são o evangelho do reino, que Jesus anuncia e incorpora. A decisão é urgente, pois o mundo não caminha em círculos como muitas religiões e filosofias ensinam. O mundo segue em linha reta, em direção a um objetivo, e vai bastante rápido. A vinda de Jesus deu início ao processo do julgamento final. Na medida em que Jesus ensinou e viveu no reino, o mundo se dividiu bruscamente em dois: os que se entregaram a ele e os que resistiram ao seu evangelho e o rejeitaram. Que Deus, por graça e misericórdia, nos conceda a graça e a sabedoria de valorizarmos o seu reino sobre todas as coisas. E que Deus Pai seja misericordioso conosco, em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Fique de pé, curve sua cabeça. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome pela tua graça e misericórdia, que encontra os teus eleitos onde eles estiverem. Bendito seja o teu santo nome, que revela a Cristo como um tesouro para aqueles que não procuravam, e como algo de extremo valor para aqueles que buscaram muito tempo. Que o teu nome seja glorificado. Que o teu nome seja glorificado também porque os teus eleitos, quando encontram o teu Filho, encontram tudo e abrem mão de tudo para ter tudo em Cristo. Louvado seja o teu santo nome pela tua sabedoria e graça e pela tua soberania. Agora, Senhor, diante disso, tem compaixão de nós, teus escravos. Que nós sejamos destes, que façamos parte deste grupo que abre mão de tudo, porque encontrou em Cristo tudo aquilo que procurava, mais do que imaginava, tudo aquilo que satisfaz. Perdoa-nos, Senhor, porque diariamente nós desprezamos e tentamos ter outros tipos de tesouros, tentamos ter outros tipos de segurança, de prazer. Senhor, nos perdoa porque Tu nos cerca de bens e nós não usamos estas coisas para glorificar o Teu nome, mas fazemos delas ídolos. Senhor, nos perdoa porque nós fazemos até mesmo de pecados ídolos.
não seja assim, meu Pai. Olha para nós. Por amor do Teu nome, tem compaixão de nós. Tira as escamas dos nossos olhos para que nós vejamos claramente o valor dessa preciosa pérola. Purifica os nossos corações e as nossas afeições. Nos auxilia a mortificar a nossa carne e abrirmos mão de tudo para que o nosso coração seja preenchido e extravase a glória, a graça de Cristo, para que possamos andar neste mundo corrompido como sal e luz, para que possamos, na dificuldade ou na prosperidade, glorificar o Teu santo nome, sabendo que aquilo que é mais precioso para nós não é família, não é trabalho, não é dinheiro, não é prazer, não é nem a nossa própria vida, mas Cristo. E sabendo que se Tu nos conduzir até aí, esse Cristo jamais será tirado de nós. Ajuda-nos, Senhor, na nossa debilidade. Nós somos como crianças e crianças teimosas. Ajuda-nos, Senhor, por amor do Teu nome. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Ajuda-nos. Amém.